A paz de Cristo para todos e todas. Se você está assistindo esse vídeo, você ama a escola dominical, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos, professores, alunos, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, enfim, todos os que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Neste canal, Denis Pereira, sou eu. Todas as semanas, aulas para jovens, juvenis, adultos e adolescentes. Aqui na descrição dos vídeos tem link para material de apoio em PDF, link para grupos de professores da escola dominical no WhatsApp e todas as minhas redes sociais. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, conferências, em cultos, em seminários, tanto para jovens e adolescentes quanto para a liderança. Já temos viagens marcadas este ano para São Luís do Maranhão, para Tangará da Serra, no Mato Grosso, e também para Novo Progresso, no Pará. Então, será um prazer atender os irmãos de perto, de longe. Conheça o nosso ministério, o nosso número de WhatsApp, o nosso contato para ministrações está na descrição dos vídeos, está aparecendo na tela. Será um prazer atender a sua igreja, o seu evento. Vamos embora então para mais uma aula da EBD. Maravilha! Chegando com a lição 12, classe de adultos. Estamos aí no limite, né, desse trimestre, primeiro trimestre de 2020. Um primeiro trimestre que vai terminar assim de uma maneira diferente de todos os outros, porque muitos encerramentos maravilhosos que estavam sendo programados da EBD teriam que ser cancelados. Não sei de onde você nos assiste, mas aqui no estado de São Paulo as cidades estão fechando tudo, a aula já não tem mais em escolas estaduais, municipais, e as igrejas estão começando a fechar tudo, porque o coronavírus não é uma brincadeira, tem que se tomar muito cuidado. Porém, nesse momento, as redes sociais, o YouTube, enfim, o nosso canal se torna aí uma oportunidade para alcançarmos pessoas. Então quero pedir a você, fortalecer aqui esse pedido, que você compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o link do nosso canal, porque nós estamos aqui para ajudar não só professores, mas para conectar os alunos também com a palavra de Deus neste momento que nós estamos vivendo. Amém? Fala pra gente como é que tá aí as programações na sua cidade, no seu estado, e vamos dar as mãos neste momento e orar uns pelos outros para que Deus, né, tenha misericórdia e para que este mal seja neutralizado e que não apenas o Brasil não sofra os efeitos disso, mas que nenhum país mais passe por isso. Oremos pela Espanha, pela Europa, que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos e de todos os seres humanos, irmãos ou não, enfim, Deus tenha misericórdia. Lição 12, classe de adultos. Um professor perguntou o que tem a ver falar do homem do pecado, do anticristo nesta revista. Talvez é porque ele não leu, né, o título aqui da revista, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, certo? Então falou do homem do pecado na lição 11, agora vai falar de Jesus, o homem perfeito, tá bom? Textual. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, Lucas 2:52. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Jesus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas, tá? Então, tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus não é apenas uma aparência, tá? Jesus é de fato 100% homem, 100% Deus. O texto está em Lucas 2, do capítulo 40 até o capítulo 52. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do Homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Fizemos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. Então é por isso que ele pode, somente ele pode salvar um pobre, miserável pecador como eu e você.
Então que o Espírito nos ajude a entender e compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Você sabe que nestes assuntos tem pessoas, tem cristãos que pensam diferente, e outras igrejas que pensam diferentes. Esses dias um amigo quis discutir algo comigo sobre vinda de Jesus. Sabe o que eu falei para ele? Sabe aquela discussão de a igreja vai antes da grande tribulação, depois da grande tribulação? Aí só que ele começou a conversa dizendo assim, porque eu acredito que a igreja vai passar. Eu falei, amigo, não vamos nem discutir, você já acredita sim, eu interpreto de outra forma, beleza? O mais importante é estarmos prontos para quando ele voltar. Não adianta a gente ficar discutindo, nós não vamos chegar a lugar nenhum, ok? Não é meu poder convencer ninguém, é o Espírito Santo que convence, tá certo? E nós não temos tempo de ficar tentando convencer pessoas daquilo que elas já estão convencidas, contrário àquilo que a gente pensa. E nesse assunto também, tem gente que vai dizer uma coisa sobre Jesus, outro. Eu fico com a palavra, eu fico com o nosso entendimento. Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico a gente vai enfocar então a sua divindade, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, tem algumas versões de Bíblia, isso me falha a memória, a Bíblia da linguagem de hoje, eu acho que a nova versão transformadora, não lembro, mas algumas Bíblias, que lá em João 3,16, diz que Jesus, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho único. Não, único, Filho único é uma coisa, unigênito é outra. Unigênito não é só único, é mais que único. Um Filho único, ele não tem o mesmo DNA do pai, ele tem traços de DNA do seu pai, dos seus pais, ok? Pai e mãe, aqui no nosso caso, ok? Traços de DNA. Mas ele não é igual, não tem o mesmo gene, o mesmo, entendeu? A mesma fita DNA igualzinha. Jesus é o Filho unigênito. Ele diz na sua palavra, eu e o Pai somos um. Ou seja, se fosse possível, claro, pegar a fita DNA de Deus e a fita DNA de Jesus é a mesma coisa. Eu e o Pai somos um. Então é o mesmo gene, o mesmo DNA. Eu e o Pai somos um. Então ele não é somente eterno, mas também é o próprio Pai da eternidade. Antes da encarnação ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. João 1,3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Suas atividades eternas são lindamente escritas no capítulo 8 de Provérbios. Seus atributos, grandeza e perfeições. Jesus é a fonte da vida, logo ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus é imutável, é onipresente, é onisciente. Tá? Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra se acha em suas mãos. Então, tem muitos atributos de Deus. Ele esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo, infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Então, Jesus é Deus, ok? Então, em primeiro lugar, Jesus é Deus, perfeitamente Deus. Temos que tomar cuidado, eu digo sempre nas minhas aulas, com o pensamento gnóstico, que naquela época, no mundo de então, no mundo da igreja primitiva, era muito forte e que hoje está dentro de muitas religiões e de muitas seitas e de muitos pensadores cristãos, ok? Um pensamento gnóstico, ok? Que ele elimina a encarnação de Jesus, não reconhece a encarnação de Jesus. Por quê? Porque para eles a carne é completamente má. Não há nada que se faça que purifique a carne. Sendo assim, Jesus jamais poderia ter encarnado. E se ele encarnou, ele jamais poderia ser Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado. E eu acho que é momento de nós afirmarmos certas coisas. O professor na escola dominical ele precisa afirmar. Não é só ficar discutindo. Muitas vezes o professor discute e não afirma nada. Ok? Então nós entendemos. Jesus é
perfeitamente Deus. Muito bem. Jesus também, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa. Estava tudo prometido, estava tudo declarado, estava tudo mostrado. O que aconteceu é que os judeus, pelo momento que eles estavam vivendo, eles estavam esperando uma outra aparição do Messias. E eles acabaram não acreditando, não é? Porque eles esperavam naquele momento aquela história toda, um líder político que livrasse do Império de Roma, tal, tal, tal. Aí vem Jesus, ama seus inimigos, ora por eles, não sei o quê. Então, isso foi conflitante para eles. Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário. Não é? Então, nós sabemos que ele participou de todo o processo criativo. Não é? Jesus é o Deus criador. Ele criou todas as coisas, nada do que foi feito sem ele se fez. Ele foi profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, é o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significado, tanto para Israel como para os gentios. Tem alguns pregadores aí que gostam de fazer essas similaridades, né? E em Gênesis, ele é a semente da mulher. No livro de Êxodo, ele é a porta de saída para a libertação do Egito, que representa o pecado. No livro de Levi, e por aí vai. Eles vão até o Apocalipse. Então, ele foi profetizado em todo o Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento. Então, ele foi profetizado no Antigo Testamento e encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, mas real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural como o nosso. Sentiu nossas dores, incômodos, teve fome e sede, no jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança com Jesus, ela era completa, ele tinha corpo, alma e espírito. Então, a humanidade de Jesus, eu gosto muito disso. A Bíblia, ela mostra a humanidade de Jesus. Eu acho muito bacana isso. A Bíblia mostra Jesus bravo. A Bíblia mostra Jesus com sede. A Bíblia mostra Jesus com fome. A Bíblia mostra Jesus com frio. A Bíblia mostra Jesus triste, hein? Angustiadíssimo. Você já viu algum líder hoje? Um líder qualquer, do baixo até o mais alto nível, né? Um líder de departamento até um pastor presidente. Você já viu um líder olhar para a igreja, para os seus liderados e falar assim, ó, hoje eu estou triste. Estou angustiado até a morte. Você tem ideia do que é isso? Um líder de alto escalão falar assim, ó, eu estou sentindo vontade de morrer hoje. Meu coração está apertado. Me faltam lágrimas para chorar. Sabe o que é isso? Humanidade. Jesus, a Bíblia mostra a humanidade de Jesus. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto pelo pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Certo? Então, Jesus em tudo, por isso que o texto diz, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E esse em tudo foi tentado é que ele passou, ele sofreu. Hebreus, vamos ver aqui, ó, Hebreus, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas necessidades, mas um que, como nós, em tudo foi tentado. Não temos um sumo... Olha lá. Não temos um sumo sacerdote. Onde é que está isso? Nós já vamos achar aqui, Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Olha só essa versão ao meio da revista atualizada. Por um que, como nós, em tudo foi tentado, experimentado, testado, mas sem pecado. Então, isso mostra o quê? A humanidade de Jesus. Nós podemos olhar para ele como alguém do mesmo nível que nós, mas sem pecado. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu filho e para cooperar na divulgação universal do evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações; Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão; e finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Então, quando você estuda a história da igreja, você então percebe por que é que Jesus não nasceu no maior centro político da época, nas maiores cidades, não é? Por que é que Jesus iniciou e manteve seu ministério ali naquele lugar? E por que que a igreja primitiva, quando ela expandiu, quando ela dispersou, ela rapidamente ganhou o mundo? Tem todo um aspecto histórico ali. Estava tudo meticulosamente planejado e preparado. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus que, segundo a carne, é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. E como veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então, você percebe aí que tem todo um contexto histórico, intelectual, social, para Jesus ter nascido naquele tempo, para que tudo acontecesse do modo como aconteceu. Tópico 3, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito, que era o pecado original, que era o experimental. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências. Não é? Um exemplo disso é exatamente no momento de sua tentação ali. Ele poderia ter, não é? Mas ele não usou dos seus atributos divinos ali. Quando ele vai ser preso também, lembra que Pedro arranca a espada da bainha e corta a orelha de Malco? O que Jesus fala para Pedro? Pedro, guarda a espada, Pedro, guarda a espada. Se eu quisesse, eu oraria e o Pai mandaria aqui uma legião de anjos, tá certo? Então ele não fez uso dos seus atributos divinos para suprir carências humanas. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos. Então, nosso perfeito sumo sacerdote. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último triunfou no deserto, no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Não, o ser humano não é um fracasso. E eu gosto disso, que o ser humano é salvo, ele é liberto através de um homem. O plano de salvação poderia ser feito de tantas maneiras, mas Deus deixou, e eu vejo nisso algo muito lindo, a maneira como é Deus mostrando o que o ser humano significa para ele. O ser humano pecou, Romanos 5, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, assim também por um homem veio a salvação. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza igual à nossa, a natureza humana, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Paulo escreve em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Olha só, o nosso padrão, portanto, de homem perfeito é Cristo. O nosso padrão, portanto, de caráter
é Cristo. Uma das maiores formas de decepção espiritual é quando nós colocamos homens numa posição que eles jamais podem ocupar, posição de perfeição. Eu, inclusive, vou postar um vídeo das minhas redes sociais, aonde uma ministração, um trechinho que eu digo: santidade não é medido na horizontal, é medido na vertical. Não é sejam santos como eu sou santo, como alguém aqui em volta de mim, aí na sua igreja seja santo. Não, é sejam santos como eu sou santo, ou como ele é santo. O padrão de santidade é sempre medido em relação a Deus. Amém, queridos? Jesus, portanto, é um homem perfeito. Podemos olhar para ele, nos espelhar nele, porque ele é um homem perfeito. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço, assista, curta, compartilha, manda para todo mundo. E até a próxima aula, mesmo se a igreja estiver fechada, mas tem a aula da EBD, não deixe os seus alunos sem a sua presença virtual. Use esta ferramenta para alcançar os seus alunos com a palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.